Hoje venho falar-vos de algumas coisas que eu andei a ver nos últimos tempos e que eu acho que vale a pena falar aqui com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Então, esta semana eu decidi trazer um vídeo a falar-vos sobre as últimas coisas que eu tenho andado a ver e que acho que vale a pena partilhar aqui com vocês. Eu tenho estado um pouco doente e por isso é que também estou provavelmente com esta cara um pouco acabada e não estou no meu cenário habitual porque não tive grande pachorra, confesso, para preparar tudo, porque como disse tenho andado um pouco doente, mas não quis deixar de vos trazer vídeo esta semana e portanto aqui estou eu a falar-vos das últimas coisas que eu vi em termos de cinema e de séries de televisão e que eu acho que vale a pena partilhar aqui com vocês. Então, antes de mais vamos começar para ver se o vídeo não fica muito longo. Vou começar por falar-vos de duas séries de televisão que eu vi e que eu acho que valem a pena ser vistas. Eu gostei mais de uma do que de outra, mas acho que são as duas muito válidas para se ver. A primeira que eu vi foi então Elite temporada 2. Eu gostei muito de Elite temporada 1, foi uma série que me surpreendeu. É daquelas séries que parecem ser muito teenagers e meninos ricos e que, pronto, não vai acontecer nada de jeito, mas acontece realmente algo muito interessante, acontece um crime ali pelo meio e os meninos ricos vão então ser postos à prova, porque também coloca ali algumas questões com alguns alunos que não são assim tão ricos e que têm verdadeiros problemas na sua vida e portanto acho que é uma série muito interessante. Estava muito curiosa para ver a segunda temporada porque toda a gente andava a falar muito bem da segunda temporada, toda a gente estava a falar maravilhas, eu fiquei assim, realmente eu tenho que ver esta temporada. Eu confesso que fiquei um pouco desiludida. Esta segunda temporada vai um pouco encontrar a primeira, eles voltam à escola normalmente e acontece algo inesperado, uma espécie de um crime também que eles vão ter que resolver e voltamos então aos interrogatórios e a toda uma pequena investigação. O que é que acontece? Achei que a série foi um pouco igual à primeira, não fiquei um pouco desiludida porque estava à espera de algo um pouco mais surpreendente, tudo aquilo que aconteceu não foi assim nada surpreendente, o final então para mim foi tipo ridículo, eu já estava à espera que aquilo acontecesse e eu fiquei tipo, what? A sério? Vão acabar assim? Eu já tinha percebido isso, então fiquei tipo um pouco desiludida. Mas a série tem um ritmo maravilhoso, tem uma edição e uma filmagem muito maravilhosas, Netflix como sempre maravilhosa neste aspecto e portanto recomendo muito por esse aspecto e estou muito curiosa para ver o que é que vai acontecer na terceira temporada porque quero ver se estou surpreendida, se não realmente é uma série que poderia ser muito boa e que estão aí por um caminho não tão interessante. Acho que a terceira temporada já está filmada e portanto estou bastante curiosa para ver quando é que ela vai ser então lançada. E é isso. Digam nos comentários se vocês já viram Elite e o que é que vocês acharam. A terceira que eu vi é outra série da Netflix e que se chama então Unbelievable e que nos conta a história verídica de um violador em série que atacava na América, então, através de um modus operandi um pouco estranho. A série vamos acompanhar basicamente duas raparigas, mais propriamente duas raparigas. É um pouco estranho de explicar a série porque a série é baseada num artigo que saiu então, num artigo de reportagem que saiu então num jornal mediático americano e eles têm muito essa forma de publicitar coisas, por exemplo, se vocês se lembram do filme o caso Spotlight, acho que é assim. Spotlight é também uma espécie de uma investigação para a escrita de um artigo no jornal. E o Unbelievable é basicamente isso. Duas jornalistas decidiram unir-se e escrever então a história destas raparigas que foram violadas. Raparigas e não só raparigas, raparigas e mulheres adultas. E basicamente o que acontece é que em 1980 e pouco, eu já não me lembro muito bem do ano, achei que foi na década de 80. Uma rapariga de 16 anos é violada. Ela era uma rapariga que tinha tido um passado muito mau em termos parentais e que estava então numa espécie de um programa para jovens abandonados pelas suas famílias. E ela então estava num programa em que eles já estão a viver sozinhos, já trabalham e portanto já têm uma espécie de alguma autonomia. Essa rapariga, ela é então violada de uma forma muito diferente do que acontece com os casos de violação que nós ouvimos dizer. O homem entrou dentro de casa através de uma janela que ela não tinha fechado e viola de uma forma muito meticulosa, tira fotografias, utiliza luvas, ou seja, não deixa um rastro e, portanto, o que acontece é que a rapariga, quando denuncia à polícia que foi violada, não há provas evidentes de que realmente aconteceu essa violação. Não há nada no apartamento, no corpo dela não há grandes marcas e, portanto, toda a violação foi meticulosamente pensada. O que acontece com o primeiro caso é que a polícia descarta completamente, quase que diz que ela mentiu aos polícias e até ela é acusada de
mentir ao Estado norte-americano e leva com um processo em cima, o que é bastante ridículo. Uns anos depois, o que acontece é que há vários outros casos, vão acontecendo assim, e há um caso em específico que uma das polícias está a investigar, acaba por achar aquilo tudo muito estranho e acaba por começar efetivamente a investigar, coisa que aquele primeiro caso não aconteceu. E o que acontece é que ela vai começando a perceber que existem outros casos noutras polícias, vai se juntar a uma outra polícia e aí elas vão começar a investigar, e é incrível como todo esse violador em série, vamos dizer assim, tinha todo um modus operandi bastante estranho e bastante diferente, e que leva a que seja muito difícil apanharem esse homem, mas graças a Deus apanharam esse homem e realmente ele tinha violado jovens, não tão jovens assim, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e tudo com um modus operandi muito específico e muito trabalhoso. É uma série que, a meu ver, poderia ter sido um pouquinho mais trabalhada em termos de produção, acho que falhou nesse aspecto. No entanto, é uma série que eu acho que vale muito, muito a pena ver. Acho que toca em assuntos muito interessantes e muito importantes. Acho que vale mesmo a pena ser vista e acho que é realmente um abre-olhos não só para as pessoas em si, para nós enquanto mulheres ou para as pessoas em si, mas também para a América, porque realmente eles são um país muito, muito estranho e muito... não sei. Nesse aspecto eles são muito, muito... não sei. Mas ainda bem que tudo acabou em bem para estas mulheres, porque realmente é uma história muito triste e que eu acho que não merecia que tivesse acontecido assim. Mas pronto. É uma série que eu recomendo muito que vejam, Netflix, e vale muito a pena ver. Agora vou falar-vos dois filmes que eu vi e que eu também quero comentar aqui com vocês. Então, eu fui ver o It 2, eu estou sempre com o Hit, mas não tenho um H antes do I, ao cinema, e gostei bastante. Eu não li o livro que deu origem aos filmes, mas gostei bastante destes filmes. Acho que são filmes muito interessantes do ponto de vista da história humana, não tanto de terror, porque acho que o terror em si não existiu assim tanto na história, mas acho que são dois filmes muito, muito interessantes do ponto de vista de história humana, e acho que... E este segundo filme, então, eu estava com algumas expectativas para ir ver. Confesso que fui um pouco surpreendida, porque neste segundo filme nós temos então aquele grupo de crianças, agora em grandes, adultos, crescidos, pessoas que acabaram quase todas por sair da cidade. Regressam então à cidade porque o It voltou. Porque o It voltou. E eu gostei bastante de ver este filme. Sei de antemão que é um filme que não está completamente fiel ao livro, porque sei que há partes que foram cortadas, porque há partes um pouco mais chocantes no livro, que eles não quiseram pôr propositadamente no filme, porque realmente são partes muito chocantes, mas acho que todo o feeling do grupo de crianças que agora cresceu, todo o feeling está lá, e eu acho que isso é o mais importante. Momentos de terror no filme não existem assim tantos, existem alguns, mas não são assim tantos. Existem muitas partes muito cómicas e realmente foi muito interessante ver, porque no cinema estava uma família com algumas crianças que acabaram por se rir e por se divertir muito em alguns momentos do filme. Cortou um pouco o ambiente e acho que o tornou muito mais leve e divertido para ver o filme. E acho que isso ajudou. E gostei bastante de ver este filme e recomendo muito que vejam. Não tem assim tanto terror como à partida nós estamos a pensar, e daí também ser um pouco mais fácil de digerir o filme, mas recomendo muito que vejam. É um filme muito bonito visualmente, é um filme muito bonito em termos de imagem e, portanto, recomendo muito que vejam o It. Por último, falar-vos de um filme que está a bombar nos últimos tempos, pelo menos aqui na minha cidade. O cinema tem estado praticamente cheio em todas as sessões. Para ver este filme foi um filme mesmo, para arranjar bilhete, que eu falo-vos do Joker. Eu estava muito curiosa para ver este filme desde que ele tinha saído então no Festival de Cannes, que tinha tido a tal ovação mítica de 8 minutos e que toda a gente falava muito bem deste filme. Eu não vi nunca nenhum Batman, não vi nunca nenhum Joker, nem o do Jack Nicholson, acho que é assim, ou o do Heath Ledger. Sabia que o do Heath Ledger era talvez aquele mais falado, o que mais gente gostava, e realmente a imagem do Heath Ledger como Joker é icónica. Mas eu estava muito curiosa para ver como é que o Joaquin Phoenix iria estar como Joker, e eu confesso-vos que eu gostei muito deste filme, mesmo muito. O filme tocou-me de uma forma que eu não estava à espera, e não só da forma positiva, de uma forma negativa também. E acho que é isso que muita gente não tem essa coragem de dizer, é que talvez toda a gente diz que o filme é muito, muito bom, mas o filme também é muito...
é muito... entra cá dentro, estão a perceber? Eu a meio do filme estava a ver-me nervosa e a bater o pé e a perguntar quando é que isto vai passar e a ficar com uma sensação de nervoso, porque o filme aborda temas muito, muito interessantes. Basicamente, o filme fala-nos sobre um homem, o Arthur, que tem uma mãe com algo psicológico. Nós também não percebemos muito bem o que é que a mãe sofre. E eles são pobres e ele então vive com a mãe, toma conta da mãe. O sonho dele é ser então um stand-up, um comediante stand-up comedy, e para ganhar a vida ele então veste-se de palhaço e faz publicidade nas ruas, vai a hospitais fazer animação para crianças. Portanto, ele é um palhaço durante o dia e ambiciona ser comediante. Rapidamente nós percebemos que ele tem algum problema psicológico, não percebemos muito bem qual, mas rapidamente percebemos que ele tem um problema psicológico. Ele é acompanhado por uma psicóloga do Estado e, portanto, percebemos que ele tem ali alguns pequenos distúrbios e vamos percebendo que a vida dele é marcada por muitos traumas e por algumas tragédias da vida dele, como praticamente toda a nossa vida é. O filme é muito cru e muito real nesse aspecto. Qualquer pessoa se pode identificar muito com o Arthur e percebemos então ao longo do filme como é que ele se vai então tornar o Joker e o que é que o leva a tornar-se o Joker. Eu confesso que fiquei muito nervosa em alguns momentos, porque realmente é um filme muito direto em muitos pontos de vista, e o que eles falam sobre a saúde mental neste filme é muito direto e muito real nesse aspecto. Nós praticamente nos conseguimos relacionar com muita coisa que se está a passar ali. E é engraçado que depois, ao perceber que o próprio Joaquin Phoenix não quis tornar este Joker com uma única e específica doença de saúde mental, mas sim com um espectro tão grande que ele disse mesmo que nenhum psicólogo ou psiquiatra se sentasse numa sala de cinema e conseguisse identificar um tipo de doença mental. Ele queria que o Joker tivesse várias, para que toda a gente também se pudesse identificar, e o filme é realmente muito direto e muito chocante nesse aspecto. Há uma frase muito interessante que ele escreve uma vez no livro, é que o mal da sociedade é que quer que as pessoas admitam que vivem com uma doença mental, que admitam que são doentes mentais, e muitas das vezes as pessoas não é que não queiram admitir, mas é difícil viver com uma doença de saúde mental nos dias de hoje. É difícil a sociedade falar sobre isso, é difícil a sociedade admitir que isso existe nos dias de hoje, que as pessoas não precisam de ser umas doentinhas e viver no manicômio, que podem viver ao nosso lado e sofrer de uma doença mental. E é muito mais perigoso, é muito mais difícil de lidar com esse tipo de coisas do que propriamente nós achamos que sim. Para mim é um filme muito bonito visualmente, a fotografia então está fantástica. A fotografia, banda sonora, efeitos sonoros, o Joaquin Phoenix. Eu confesso que acredito piamente que este filme vai ter várias nomeações aos Oscars, pelo menos melhor ator principal, melhor fotografia, melhor efeitos sonoros, banda sonora não sei, mas acho que é um filme visualmente muito bonito, muito cativante, muito apelativo. Joaquin Phoenix está fantástico como sempre, acho que é um ator fantástico mesmo, é realmente brilhante. Eu gostei muito deste Joker, é um filme que eu quero levar para a vida, porque acho que é um filme que mexe connosco e acho que isso é muito importante quando um filme mexe connosco. Acho que este filme daria para muitas mangas. Acho que primeiro acho que as pessoas estão à espera de encontrar um Joker muito mais maléfico e muito mais mortífero do que propriamente ele é. Não há muitos momentos de mortes ou muitos momentos de chamado, não é terror, mas o thriller que identificaram este filme. Para mim este é um filme muito mais dramático, muito mais negro e muito mais introspectivo do que propriamente aquilo que quiseram passar. É um filme que acho que as pessoas vão à espera de algo muito mais dramático e com ação, e não acontece isso, e portanto eu acho que as pessoas acabam por, aquelas que não gostam, acho que acabam por ser um pouco desapontadas do filme, mas é um filme que é muito profundo, muito mais do que nós estamos à espera, e acho que é isso que o marca e pelo qual vale a pena ver este filme também. Outra questão que eu queria falar sobre o filme, e esta é um pequeno à parte, é o facto de, quando eu fui ver este filme, a sala estava cheia, é uma das salas maiores que tem aqui no cinema da minha cidade, mas a sala estava cheia, e atrás de mim, na fila atrás de mim, estavam então duas crianças com menos de 15 anos. O filme acho que era para maiores de 14, eu acho que a classificação cá em Portugal era maiores de 14, e estas crianças tinham menos de 14 anos.
e eu achei muita piada porque para já, eu acho muito estúpido os pais a levarem crianças tão pequenas a ver um filme destes. O filme não tem nenhum tipo de ação maior do que aquela que estamos à espera, o filme não é chocante visualmente, apesar de ter lá algumas cenazinhas um pouco chocantes, mas o filme em si não é chocante visualmente para crianças com menos de 14 anos, mas são crianças que não vão entender nada deste filme. Porque o filme tem muitas entrelinhas, tem muitos subtextos, tem muitas coisas ali nas entrelinhas que crianças tão pequenas não vão perceber, às vezes adultos não vão perceber, quanto mais crianças tão pequenas. E o filme é muito duro psicologicamente, é muito tocante psicologicamente. Eu acho que as crianças que estavam a ver este filme não perceberam nada deste filme. É incrível como há pais que sujeitam as crianças a este tipo de cinema. Não levem as crianças para este tipo de cinema, levem as crianças para ver filmes jovens de animação, dedicados à idade deles, para que eles possam crescer, aprender com esse tipo de filmes e não com este tipo de filmes. Este tipo de filmes é para outras idades, é para outras pessoas. Nem sei se era para todas as pessoas que estavam na sala a ver o filme, quanto mais para crianças. E portanto eu sentia-as sempre muito inquietas, muito faladoras, corta-me um bocadinho o espírito de quem está ao lado a ver o filme. Se, por exemplo, no Hit eu achei piada às crianças estarem lá porque acabou por aligerar um pouco o filme, neste elas cortaram completamente o clima e de repente estar no meio de um filme, no meio de uma cena de tensão e ter uma criança lá, o que é que vai passar a seguir, ou o que é que aconteceu aqui que eu não percebi, é realmente cortar um bocadinho o ambiente. E eu fico sempre um bocadinho frustrada quando isso acontece no cinema e não gostei muito de ver isso acontecer neste tipo de filmes, por isso é que eu quero ver se, quando o conseguir ver em casa, voltar a rever este filme, porque é um filme que acho que merece ser visto uma segunda vez para voltar a tirar o máximo de sumo que eu conseguir dele. É isso! Estas foram então as últimas coisas que eu vi no cinema e que quis partilhar aqui com vocês também a minha opinião. Digam-me nos comentários se vocês já foram ver algum destes filmes ou alguma destas séries, se vocês viram o Joker, o que é que vocês acharam dele. E é isso, espero terem gostado, um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau!